Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Alegria do Espírito Santo em cada coração, em nome de Jesus. Quero convidá-lo a ler comigo a carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler até uma parte do capítulo 2. Esse mês de junho para nós temos nele um desafio que é pensar sobre o tema crescendo na fé. E é um momento de fato muito propício para pensar nesse tema, para refletir sobre este assunto, o crescer na fé, pois é um momento da história que nos desafia muito a crescer na fé. A fé precisa ser aumentada nesta conjuntura que nós vivemos. Eu quero já de entrada, Pedro fala aqui no texto bastante verdades sobre sofrimento. Aliás, a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, quase em todos os capítulos ele fala de verdades doutrinárias, mas ele se arremete ao sofrimento que os cristãos têm que atravessar, ao sofrimento que o cristão atravessa em sua vida por ser cristão. Então, aqui, Pedro está escrevendo aos irmãos, e você vai ler aqui comigo, capítulo 1, versículo 1 em diante. Ele se apresenta, ele já saúda os irmãos, se identificando, se apresentando, dizendo quem ele é, Pedro, e ele já identifica que é o apóstolo de Jesus Cristo. E ele está se dirigindo, ele diz aqui no texto, aos eleitos de Cristo, ou aos eleitos em Cristo Jesus, não é? Aqueles que são eleitos, que são forasteiros, que estão espalhados no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, ele diz aqui na Bitínia. Tudo isso aqui tem a ver com a região ali hoje do que é a Turquia. Tudo aqui tem a ver com o que está ali naquela região chamada aqui no contexto bíblico de Ásia, a Galácia, a Capadócia, a Bitínia, e da Turquia para frente o que é a Ásia. E aqui no texto ele diz, aos eleitos segundo a presciência de Deus, e aqui a palavra presciência é prognosis, que não é conhecimento prévio meramente, mas é mais do que presciência, é pró-ciência, ou seja, aqui não é um conhecimento de Deus olhando o futuro e prevendo o futuro, e conhecendo o futuro antes dele acontecer, não. Aqui é Deus determinando o que vai acontecer no futuro. É Deus dizendo o que acontecerá, porque Ele já vive a história do futuro por ser eterno e por ser quem determina a história no futuro. Então, aqui a tradução nossa é presciência, mas a palavra prognosis não é só um conhecimento prévio por antecipação de previsão, mas é um conhecimento prévio decretado, determinado, é pró-ciência mais do que pré-ciência. Em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui ele aponta que a eleição é para a santificação e para a obediência a Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais,
embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias, preste atenção, ele diz aqui, várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que o seguiam. Aqui, irmãos, você percebe que há uma referência a Daniel, há uma referência ao que Isaías fala no capítulo 53, há o que os profetas falaram de predições, de previsões, de antecipações do que seria a vinda de Cristo. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas estas ou essas que anjos anelam, anseiam perscrutar, investigar, entender, conhecer. Por isso, cingindo, amarrando, prendendo o vosso entendimento, fixando o entendimento, sedes sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida pela revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, preste atenção aqui, o povo costuma dizer assim, Deus não faz acepção de pessoas. Não faz mesmo, mas Ele não faz acepção acerca do julgamento, Ele julga todo mundo igualmente. Para muita gente fazer acepção é não julgar ninguém, não, Ele não faz acepção, Ele julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, vocês que são peregrinos, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como que de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos,
e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, essa é a palavra que foi pregada a vocês, despojando-vos, portanto, de toda maldade, e dolo, hipocrisia, invejas, de toda sorte de maledicências. Olha o que Pedro diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno, o verdadeiro, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado conhecimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Fecha seus olhos, vamos orar, pedindo que Deus nos dê luz e graça para entender essa palavra, que Deus nos dê sabedoria para compreender estas coisas, que Deus fale conosco, que Deus inunde, transborde no nosso coração a verdade da sua palavra agora, em nome de Jesus. Deus, nós oramos pedindo que o Senhor fale conosco. Ó Deus, nos ajuda para que a exposição desse texto não ofusque o brilho de uma passagem tão gloriosa. Pelo contrário, que o teu Espírito que inspirou Pedro ao pronunciar estas coisas, ó Deus, teu Espírito que conduziu Silvano quando escrevia estas coisas, fale conosco, Pai, e nos encha da tua graça, e faça a tua palavra arder em nosso coração, testificar conosco, em nome de Jesus nós oramos, amém, Deus Santo, amém. Então vamos lá, queria que você entendesse as verdades que estão ensinadas e reveladas aqui nesse texto. Eu vou pedir aqui o Paulinho, o Arquimedes está aqui à frente. Paulinho, você podia chamá-lo para sentar aí perto, para ter a tradução lá atrás, tá certo? Arquimedes é um egípcio que está aqui conosco, lá atrás também está a Sara, o pastor Juliano e o Paulo está traduzindo. Arquimedes, Paul, stay back, ok? Então vamos lá. Pastor Juliano e o Paulo vão traduzindo ali para eles. Eles não falam português, falam árabe e inglês. Se você quiser depois conversar em árabe com eles, você está aí, pode interagir com esses queridos irmãos que estamos acolhendo. Então vamos lá. Eu quero pensar com você nesse texto acerca de crescendo na fé através das provações, crescendo em fé no meio de provações. Esse texto de Pedro, essa carta do apóstolo Pedro, ele está escrevendo a irmãos que estão vivendo em um contexto de muito sofrimento, de muita angústia, de muita dor. Pedro está escrevendo por volta do ano 64, debaixo do governo de Nero, e Pedro provavelmente está escrevendo de Roma. Ele fala no final da sua carta que os irmãos da igreja que estavam lá na Babilônia estavam mandando a saudação para esses crentes que estavam na dispersão, estavam mais longe. E aqui a dispersão tem a ver com o espalhar dos cristãos saindo de Jerusalém pela impossibilidade de viver em Jerusalém. Você se lembra que Pedro foi preso,
guardado no cárcere para depois da Páscoa para ser executado por Herodes, mas o anjo do Senhor livrou Pedro da morte. Tiago foi executado, Pedro foi poupado. O que mais provável acontece é que Pedro tem que sair de Jerusalém por causa da perseguição, e aqui há um indício de que Pedro tenha estado um período em Roma, que é de onde ele está escrevendo a carta, e a situação em Roma nesse período é extremamente crítica para os cristãos. A situação para os cristãos na dispersão era crítica, porque além da ação missionária dos apóstolos, além da ação missionária de Paulo pregando o evangelho em toda parte, muitos cristãos de Jerusalém haviam se espalhado. Grande parte da comunidade cristã em Roma era de crentes que haviam sido perseguidos em Jerusalém, tiveram que fugir para Roma e para várias outras cidades. A igreja cresce no mundo inteiro. Naquele contexto, a igreja cresce na Europa, a igreja cresce na Ásia, a igreja cresce na África, a igreja se espalha, mas à medida que a igreja cresce, a tensão também cresce. E Pedro está escrevendo essa preciosa carta para cristãos que estão vivendo momentos difíceis, de grande apreensão, que estão num mundo cujo tempo é um tempo difícil, de muita apreensão. Foi no ano 64 que Nero colocou fogo em Roma. Uma das versões é que Nero colocou fogo em Roma. Nero diz que foram os cristãos que puseram fogo em Roma. O fato é que houve um grande incêndio e a cidade esteve queimando durante 5, 6 dias, mesmo depois de apagado o fogo que queimou 2/3 da cidade, que afetou 2/3 da cidade. Mesmo depois de apagado, houve focos de incêndio com os quais eles teriam que lidar durante cerca de mais 3 dias. Foram quase 10 dias vivendo, lutando, combatendo aquele grande incêndio. A cidade de Roma era uma cidade enorme, com mais de 2 milhões de habitantes, e sendo uma cidade grande, a maioria de seus prédios eram prédios de 5, 3, 4, 5, até 6 andares, feitos de madeira, e quando pega fogo, aquilo era uma grande favela, e se incendiou, ruas estreitas, não dava para o povo fugir, houve muita morte, muito prejuízo, muita perda. E Pedro escreve num ambiente em que Jerusalém vive grande pobreza, Roma pega fogo, havia seca, havia crise, o Império Romano estava vivendo crise em diversos lugares. Nero era um governante enlouquecido e desestabilizava o próprio governo romano. Ele escreve numa conjuntura assim. Mas Pedro escreve uma das cartas mais esplêndidas do Novo Testamento. É uma carta extraordinária, uma carta linda, com conteúdo fantástico. Alguns liberais hoje têm tentado impor uma discussão, um debate sobre se foi Pedro ou não que escreveu, mas não há razões claras para se acreditar nisso. Se você olhar lá atrás, Clemente de Roma, se você olhar Policarpo, que viveu por volta do ano 50, Hermas, que é uma das cartas antigas da igreja primitiva, se você olhar o Atos de Barnabé, vai fazer menção à carta de Pedro, dizendo que foi Pedro que escreveu. Fora isso, várias outras literaturas daqueles dias, No capítulo 3 da segunda carta de Pedro, ele fala que escreveu uma outra carta para aqueles irmãos, que provavelmente não é a primeira e nem a segunda, ou seja, seria uma terceira carta de Pedro. Carta naqueles dias era a maneira de comunicação eficaz. Então nós tínhamos várias cartas do Novo Testamento, do ensino bíblico, das doutrinas bíblicas circulando naqueles dias, e aqui nós temos uma carta primorosa, falando sobre doutrinas vitais da fé cristã, mas nos falando sobre como cultivar uma fé que cresce no meio das provações, e não uma fé que se esvazia, que se perde no meio das provações. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que nesse texto, já na sua saudação, que já na sua introdução da carta, do que ele vai falar, quando ele já está glorificando, dizendo bendito Deus e Pai, esse louvor, essa doxologia inicial da carta, onde ele adora, cultua a Deus, e já introduz o que Deus está falando para seu povo, para os crentes.
Pedro vai nos dizer que a fé que cresce diante das provações é uma fé centrada no Evangelho genuíno. É uma fé centrada no Evangelho genuíno. A fé, para crescer no meio das provações, ela precisa ser embasada num Evangelho verdadeiro. Por isso é que Pedro já começa a sua carta com um conteúdo teológico tão forte. A saudação de Pedro já é um tratado teológico. Na saudação, Pedro já diz aqui, apóstolo de Jesus aos eleitos. Olha como ele chama, não são os crentes, ele diz, vocês são eleitos. Eleitos quer dizer escolhidos por Deus. E ele vai dizer aos que estão na dispersão, e já fala eleitos, segundo a presciência de Deus, já fala dos decretos da eternidade, e ele então já fala da santificação, doutrina da santificação, operada pelo Espírito Santo, e já falou de Deus Pai, já fala de Deus Espírito, já fala da obediência, já fala de batismo, da purificação, da aspersão do sangue de Jesus Cristo, Deus Filho, ou seja, você já tem eleição, trindade, só as doutrinas consistentes, substanciais, logo no começo da carta. Pedro já faz um tratado teológico na saudação, e agora ele segue expondo verdades fundamentais da fé. E você vai perceber, Pedro quase não fala de coisas pessoais, ele já vai falar da misericórdia de Deus, e já introduz a doutrina da regeneração, da conversão, do novo nascimento, da esperança viva que há em Cristo Jesus, da ressurreição de Cristo dentre os mortos, da herança na eternidade reservada do céu, já fala do novo céu, da nova terra, de como Deus nos guarda pelo seu poder, já fala da escatologia, daquilo que seria revelado nos últimos tempos, e fala da alegria do cristão em conhecer todas essas verdades. Por que Pedro está falando isso? Por causa dessa preocupação do versículo 2, do capítulo 2 que lemos terminando. Ele diz assim: irmãos, desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Desejem, anseiem se alimentar do genuíno leite espiritual, porque se vocês como cristãos estão vivendo, estão atravessando por serem cristãos, as várias provações, são muitas lutas, são muitos problemas, são muitas dificuldades, são muitos sofrimentos. Ser cristão não é fácil. Ao ser crente você perderá certas liberdades, você perderá certos amigos. Ao ser cristão você sofrerá danos e perdas, e ser cristão nesse contexto aqui era perder muito. Alguns cristãos estavam sendo presos, Pedro que escreveu, havia passado pela prisão, Paulo diversas vezes preso, vários outros cristãos haviam sido presos, mortos em Roma, cristãos estavam sendo jogados na arena do Coliseu e sendo executados ali. Pedro está dizendo, vocês passarão por sofrimentos, mas a fé centrada no Evangelho genuíno cresce no meio da provação. Você não se abala, pelo contrário, você se torna mais forte. Satanás usa basicamente duas armas para atacar a igreja. A primeira arma é a perseguição, é de fora para dentro. Ele pressiona, ele persegue, ele mata, ele manda prender, ele ataca. A segunda arma que Satanás usa é a infiltração. Ao mesmo tempo que Satanás ataca matando, mandando prender, usando governos, usando ideologias, usando injustiças, usando acusações, usando religiões contrárias, ao mesmo tempo Satanás também infiltra e ele atua disseminando heresias, distorcendo o evangelho com falsos evangelhos. Por isso que Pedro diz, desejem o genuíno leite espiritual, porque uma criança, você já viu como às vezes a gente vê um recém-nascido e fica 2 meses sem ver o recém-nascido? Você viu quando tinha 1 semana, quando tinha 15 dias. 2 meses depois você visita de novo. Você não reconhece mais a criança, não é? O menino parece que explodiu. E tem uns que mamam mais ainda, você vai lá, a bochecha parece que vai explodir, de tão gordo que está o menino. Aí você fala para a mãe, o que você deu para esse menino? Gordura de porco? O que esse menino está comendo? A mãe diz assim, não, é só o leite. Ele só está no leite, ele só está mamando.
Só o leite da mãe vai nutrir aquela criança, e ela mama e cresce, e de repente nasceu com 3 quilos, e você vai lá, ele já tem 6 quilos, e daqui a pouco você volta lá, o menino já está com 8 quilos, e o menino vai crescendo e nasce cabelo, tudo a partir do leite da mãe. Agora, se você cortar o leite da mãe, e você resolver tratar essa criança com leite de vaca, tipo C, de caixinha, e você só der leite de vaca para aquele menino, imagine quando você for visitá-lo 5 meses depois, você vai encontrar uma mãe chorando porque o menino veio a óbito, né? Porque aquele leite, como está escrito na caixinha, não é para nutrir uma criança. Pode até ser que ela sobreviva, mas não vai atender às demandas. Não vai atender. Pedro está aqui dizendo, para sobreviver, para ter uma fé saudável, você precisa se alimentar do evangelho verdadeiro. Você precisa evitar os evangelhos tóxicos. Preste atenção nisso, querido. Preste atenção nisso, meu irmão. Preste atenção nisso, minha irmã. Há evangelhos tóxicos sendo pregados em nossos dias. Há evangelhos envenenados sendo pregados, há evangelhos que não têm os nutrientes verdadeiros para alimentar o cristão e fazer dele um crente que quanto mais provações, quanto mais angústias, mais firme, mais forte a sua fé se torna. E Pedro está escrevendo aos irmãos da dispersão, dizendo a eles: irmãos, se alimentem do verdadeiro evangelho, porque as provações virão, serão várias, mas alimentados, nutridos pelo verdadeiro evangelho, a fé cresce no meio da provação. Nós temos hoje o evangelho da libertação, pregado entre os católicos, que vira o evangelho da missão integral entre os evangélicos. Nós temos o evangelho da prosperidade, que Cristo morreu na cruz para que você ficasse rico. Você tem um evangelho onde parece que tudo que Cristo fez na cruz por nós foi morrer para que eu tivesse a minha BMW, para que eu tivesse uma casa com piscina, para que eu morasse numa mansão de milhões de reais. Cristo morreu na cruz para que eu fosse promovido no meu emprego, para que eu fosse cabeça, como a turma gosta de usar erradamente o versículo, e não cauda, né? E aí então as pessoas entendem que o ser cabeça é viver na ponta do comando das empresas, que ser cabeça é ser a pessoa que mais ganha dinheiro no mundo. Não é isso. Evangelho da prosperidade. Nós temos o evangelho da confissão positiva, que é o evangelho triunfalista, que diz que crente que tem fé não adoece. Ontem estávamos fazendo algumas serenatas, eu estava com os meninos no carro e eles puseram uma música, e meu filho mesmo falou assim: pai, olha que heresia da música. O sujeito estava cantando assim: você está sofrendo porque quer. Se você é crente e tiver fé, você não sofre. Você sofre porque quer. Isso é o evangelho triunfalista. Isso é o evangelho da confissão positiva, que se você está doente, não interessa a doença. Se você confessar, se você determinar, você será curado. Isso é o evangelho triunfalista. Isso é o evangelho errado da confissão positiva. Esses dias uma cantora gospel morreu de Covid. E eu vi uma postagem com a foto dessa cantora, e o sujeito que fez a postagem da foto colocou assim: cadê os pastores que curam? Cadê a fé dessa cantora que veio e morreu dessa doença agora? Sabe de quem a culpa? De um cético, de um falso cristão fazendo esse tipo de cobrança, ou de um ateu cobrando isso dos crentes? Sabe de quem a culpa? Dos pregadores do evangelho, do leite falsificado do evangelho, da confissão positiva, de que crente não morre de doença, de que crente está isento, imune a tudo. Se vem a pandemia, a minha empresa não quebra, eu não pego Covid, já estou vacinado. Um sujeito vendendo na internet máscara espiritual contra a Covid, máscara ungida, feijão ungido contra a Covid. Gente, isso não é o evangelho, isso é a mentira, isso é um leite, mas não é o leite genuíno, isso é leite envenenado, isso é leite falso. Existe o evangelho do teísmo aberto, que diz que Deus não sabia de nada disso que estaria acontecendo, e Deus de repente
foi pego de surpresa assistindo o Jornal Nacional e ouvindo falar que tem uma pandemia no mundo? Deve ser um Deus que ainda assiste esse canal aí, que é o pior de todos. Deve ser um Deus que lê no jornal, que lê na revista, que vai ver lá no New York Times: olha, tem uma pandemia no mundo, aconteceu uma tragédia no Japão, aconteceu uma tragédia na Tailândia. É esse Deus que não sabe de nada, que não vê nada. Isso é um Deus falso, é um Deus pequeno, isso é um Deus homem, isso é um Deus humanizado. Existe o evangelho do deísmo, que Deus deu corda no relógio e foi embora para outro lugar fazer outra coisa no cosmos, não liga para mais ninguém. Existe o evangelho liberal, onde que não tem milagre, que a Bíblia não é palavra de Deus, contém a palavra de Deus, que a palavra de Deus não é o que está na Bíblia, é maior do que está na Bíblia, e você vai encontrar a palavra de Deus na subjetividade das pessoas. Você tem o evangelho judaizante, você tem o evangelho do sincretismo, você tem o evangelho da ortodoxia generosa, que diz que todos serão salvos no final, quase que até Satanás vai para o céu no final. Você tem o evangelho do moralismo, que é um evangelho só de regras, que tudo que esse evangelho sabe dizer é que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e não fazendo as coisas, você ganhará a salvação no final, em troca de sua própria justiça. Existe o evangelho do relativismo, é um evangelho, vamos dizer assim, da ideologia, simplesmente, em que nós criamos uma ideologia para nós e nos alimentamos dela. É por isso que existe igreja gay, existe igreja de esquerda, existe igreja de direita. É por isso que tem igreja só de homem, igreja só de mulher, igreja só de negro, igreja só de branco, igreja só de uma etnia, porque isso é um falso evangelho, isso é um evangelho mentiroso, isso não é o evangelho das escrituras para todas as nações da terra. Por isso é que há igrejas falsas, porque há evangelhos tóxicos, há evangelhos falsos, há leites falsos e mentirosos. E se você quer vencer no dia da tribulação, se você quer cultivar uma fé que cresce diante da provação, alimente-se do genuíno evangelho, do leite verdadeiro. É interessante, irmãos, uma das coisas fantásticas sobre esse capítulo de Pedro é que alguns comentaristas antigos da época da reforma, de antes, aliás, da reforma protestante, alguns comentários bem antigos, eles dizem que esse texto de Pedro, capítulo 1, até o versículo 11 do capítulo 2, era o sermão de Pedro do dia do batismo dos novos membros. Isso era um sermão que Pedro pregava no ritual do batismo, porque Pedro fala do ritual da purificação, da aspersão do sangue. Lembra que no Velho Testamento a purificação era pela aspersão de água, era pelo colocar água sobre as pessoas. A purificação era por aspergir o sangue sobre as pessoas. Ninguém era mergulhado no sangue, o sangue era derramado, aliás, nem era derramado, ele era colocado com a mão sobre as pessoas. E aquele sangue sobre a orelha, sobre a mão, sobre os pés, aquele sangue sobre as pessoas, aspergido sobre elas, simbolizava que elas estavam purificadas dos seus pecados pelo sacrifício daquele animal que apontava para o sacrifício de Cristo Jesus. Então aqui seria o ritual do batismo daqueles crentes. E Pedro está pregando essas coisas no batismo, dizendo: se vocês querem crescer na fé a partir de hoje, vocês estão sendo batizados, vocês estão sendo recebidos na comunidade da fé, vocês estão sendo recebidos na igreja. Então a partir de hoje, se vocês querem crescer, se vocês nasceram de novo, vocês foram regenerados, ou seja, gerado de novo, uma nova gestação, agora nasceram convertidos, então bebam desse leite espiritual, se alimentem do evangelho verdadeiro, porque esse evangelho verdadeiro fará a fé crescer nos dias de provações. Segundo lugar, Pedro está dizendo que a fé que cresce no meio das provações, além de ser uma fé centrada no evangelho genuíno, no verdadeiro leite, esta fé é uma fé consciente da nossa posição em Cristo Jesus. Pedro vai falar dos efeitos da salvação na nossa vida. Ele vai falar desse efeito do que Deus fez em nós. Ele diz: bendito Deus e Pai de Jesus, segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou, Pedro diz,
para uma viva esperança. Ele nos regenerou para uma esperança viva, consistente, uma esperança de vida, uma esperança viva. Uma esperança que vai além da morte, uma esperança que vai além do sofrimento, uma esperança que vai além das coisas dessa vida, uma esperança que está além de carro, de casa, de casamento, de filhos, uma esperança que projeta para muito além de todas estas coisas. Pedro diz: Ele nos regenerou. Ele nos salvou, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. Nós fomos eleitos segundo essa prognose, essa pró-ciência, ou seja, segundo esse propósito que Deus tem lá na frente para conosco. É muito importante entender a palavra presciência aqui, porque se traduz como conhecimento prévio, enfraquece o texto. Não é conhecimento prévio, é propósito prévio. Deus te chamou, Deus te salvou com um propósito prévio, com um plano prévio. Deus te salvou com intenções já postas para você lá na frente. E a fé que cresce durante a tribulação é a fé que entende qual é o projeto, qual é o plano que Deus tem lá na frente para nós. Quando nós entendemos isso, não importa a provação, quanto mais forte ela for, mais firme a fé será. Porque nós sabemos que Deus tem propósitos lá na frente. Imagine você, José, indo para o Egito. José não entendia exatamente o que aconteceria. José é vendido pelos irmãos como escravo aos ismaelitas. Os ismaelitas vendem José no Egito como escravo para Potifar. Potifar coloca José para trabalhar na sua casa como escravo. De escravo ele melhora um pouco, mas é traído pela esposa do Potifar, e aí então vai parar no cárcere, na prisão. Mas agora imagine você como José, como está o coração de José no meio de todas essas coisas. Imagine você a tristeza de José, a saudade da casa do pai, o sofrimento, a angústia, o desespero que às vezes vem na alma, as lágrimas durante as noites, ele no cárcere, sofrendo, apanhando, sendo humilhado, sendo maltratado, e sabe-se lá se não foi abusado na cadeia, porque chega lá com acusação de ser estuprador ou tentativa de estupro da mulher de Potifar. Imagine você, José, na prisão, humilhado, envergonhado, a dor emocional, a dor física, as carências, a humilhação, toda a privação que ele sofre. Ele está ali no fundo do cárcere, sofrendo tudo isso. Agora imagine você, José, sofrendo tudo isso, se ele já soubesse que no final de tudo isso, ele seria o vice-regente do Egito. Imagine você, se ele já soubesse, você acha que seria mais fácil ou não seria? Você acha que seria mais fácil ou não? Imagine você, ele fala: não, olha, hoje é dia 7 de junho, mas está chegando o dia, daqui mais 2 anos, isso aqui tudo vai passar, o cárcere vai acabar, e eu estarei sentado ao lado de Faraó. Você acha que ele se animaria ou não se animaria com essa certeza? José não sabia aonde iria, mas José sabia que Deus sabia o que aconteceria no final. José não sabia qual seria o desfecho da história, mas José sabia quem era o Deus que regia a vida dele, e ele sabia da promessa, do favor, da fidelidade de Deus sobre ele. Então a sua paz, a sua convicção, a sua segurança na prisão, a sua segurança diante da iminência de morte, a sua segurança diante da injustiça, de toda tortura, de toda provação que ele sofre, está no conhecimento do propósito de Deus para a vida dele. E é isso, irmãos. Você não sabe por que você está passando o que está passando. Nós não sabemos porque algum ente querido nosso morre contaminado pela doença. Nós não sabemos por que a empresa fecha nessa pandemia. Nós não sabemos por que temos que ficar em casa trancado por vezes, quando você gostaria de acordar, ir para a escola, ir para o trabalho. Acredite, nós estamos ouvindo meninos, adolescentes, pré-adolescentes dizendo que estão com saudade da escola, querem ir para a escola. Queria poder acordar às 6 horas da manhã e ir para a escola e não podem. Talvez muita gente não entenda o porquê da aprovação hoje, mas você não precisa entender o porquê da aprovação hoje. Você precisa entender o propósito de Deus para a sua vida amanhã.
Você precisa entender que Deus te chamou para uma viva esperança. E não importa o que aconteça, os propósitos de Deus da viva esperança se concretizarão na sua vida. Ainda que se passe pelo caminho do Calvário como Cristo passou, Deus chamou para a viva esperança da ressurreição do domingo, para a viva esperança da ascensão aos céus e do assentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como aconteceu com Cristo. E a história de Cristo é a história do que acontece, do que vai acontecer se você crer em Cristo Jesus, se você exercer a verdadeira fé no meio da provação. Pedro diz, foi para a herança incorruptível. Ele diz aqui, foi para uma herança incorruptível, guardada para se revelar no final, nos últimos tempos. O propósito de Deus é a esperança viva, é a herança incorruptível. Você tem uma herança incorruptível se você perder casa, se você perder dinheiro, se você perder emprego, se você perder saúde, se você perder coisas. Não se entristeça com isso, se alegre, porque você tem uma herança incorruptível na glória aguardando você. Como cantamos há pouco, jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. E o hino é até exagerado, porque não é nem metade, né? 1/10, 1/1000 da glória celeste. Jamais se contou ao mortal a herança que Deus tem preparada para um propósito glorioso, para uma viva esperança, para a herança no céu, para um plano glorioso. Nós temos que entender isso. Pedro diz que esse plano é tão glorioso que os profetas do Velho Testamento, se você olhar no texto, você vai ver Pedro dizendo isso, versículo 10, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram. Eles profetizaram acerca da graça destinada a vocês. Ele está dizendo para os leitores da dispersão, para aqueles judeus da dispersão, para aqueles não judeus, para aqueles gentios convertidos ao cristianismo. Ele está dizendo para os gentios convertidos da Bitínia, da Capadócia. Ele está dizendo aos cristãos convertidos aqui do Brasil no século 21. Ele está dizendo para mim e para você que os profetas inquiriram, questionaram, estudaram, leram os escritos antigos, analisaram as visões. Eles queriam entender essas coisas gloriosas que você tem o privilégio de entender. Eles queriam entender isso que você tem o privilégio de ler na sua casa e compreender, meu querido. E não somente os profetas, Pedro diz, os próprios anjos, versículo de número 12, anelam perscrutar. Ou seja, os próprios anjos queriam entender, mas é algo que só Deus entende. Os profetas entenderam parcialmente, os anjos entendem parcialmente, e à medida que a história vai acontecendo, os anjos vão vendo, e eles se alegram, eles festejam juntamente conosco, quando eles vão entendendo o projeto, o propósito, o plano de Deus. Os profetas falaram disso, os anjos anseiam por compreender isso, e anunciam sobre essas coisas, e tudo isso está revelado a mim e a você. Então, meu querido, minha querida, a fé consciente da posição que temos em Cristo Jesus é a fé que cresce no meio da provação. Terceiro e último lugar, a fé que cresce no meio da provação é a fé centrada no Evangelho, é a fé consciente da nossa posição em Cristo, é a fé que antecipa as alegrias dos céus. Essa é a fé que cresce no meio da provação, a fé que antecipa as alegrias dos céus. É a fé que se alegra antes de acontecer. Pedro é claro em dizer no versículo 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário, ou se necessário, sejais contristados por várias provações. São várias provações teremos que vivenciar. Mas ele diz, nisso exultais. Nisso o quê? No que ele havia apresentado para nós. Primeiro, a alegria da salvação. Ele diz que é uma alegria indizível, cheia de glória.
na importância da salvação, que profetas e anjos estavam envolvidos. Na base da salvação, versículo 13, ele diz que é inteiramente na graça. Nós precisamos entender que é inteiramente na graça, não demanda sacrifício seu, você não tem que pagar em dinheiro, você não tem que pagar em suor, você não tem que derramar seu sangue, você não tem que sacrificar animal, você não tem que sacrificar galinha, você não tem que matar nenhum cabrito, você não tem que fazer nada, o sacrifício foi feito plenamente, inteiramente pela graça. Isso é a base da salvação. Na essência da salvação ele diz, você foi feito filho da obediência. Nós, preste atenção, nem somos salvos em troca da nossa obediência. Na verdade, a nossa obediência é resultado da salvação. Nós éramos filhos da desobediência, desobedecíamos por natureza, agora somos filhos da obediência, obedecemos porque não conseguimos mais desobedecer, obedecemos não para ganhar salvação, não para ganhar bênção, não para ter um carro melhor, não para ser promovido no emprego, não, nós obedecemos porque a nossa natureza, não conseguimos desobedecer mais, não vivemos bem na desobediência. O preço da salvação foi pago por Jesus, então se alegre. O compromisso da salvação é sofrer feliz com Cristo Jesus, porque você entendeu o que Cristo fez por você. Então nós começamos a antecipar a alegria da glória. Nós começamos a antecipar a alegria dos céus. Pedro escreve sofrendo rejeições, perseguições, fugindo para não ser morto. Pedro escreve para cristãos que estão sendo perseguidos, que estão debaixo de acusações falsas, que estão sendo acusados falsamente. Quando Roma foi incendiada, alguns disseram que Nero colocou fogo em Roma porque ele queria, Nero queria derrubar aquele bairro feio e construir algo bonito no lugar. E ele entrou com um projeto no Senado para que aquela parte da cidade fosse derrubada e as pessoas desapropriadas. E o Senado não aprovou, Nero ficou revoltado e colocou fogo em Roma, para que depois ele pudesse reconstruir do jeito dele. Alguns dizem que na verdade foi um acidente, porque as pessoas usavam muito fogo para se aquecer, e por causa desse fogo que se usava para aquecer, acidentalmente uma casa pegou fogo e alastrou para as outras. Mas a versão mais assertiva é de que de fato Nero colocou fogo em Roma. Os que defendem que Nero não colocou fogo em Roma intencionalmente, dizem que ele nem estava em Roma quando a cidade pegou fogo, mas ele voltou imediatamente para Roma e abriu os jardins do palácio para que as pessoas pudessem se abrigar nele e salvar-se do fogo. Mas é interessante que a primeira coisa que ele fez depois do incêndio foi ampliar o jardim dele, construindo o jardim exatamente onde as casas foram incendiadas. Então você já viu que político espertalhão não é só hoje. Político que compra respirador superfaturado não é só hoje. Nero fez isso. Alguns dizem que na verdade, enquanto a cidade incendiava, ele tocava a lira na varanda de seu palácio, contemplando aquela destruição de Roma. E depois, o fato triste é que depois do incêndio de Roma, ao apurar as causas, Nero disse que foram os cristãos que colocaram fogo em Roma, e os cristãos passaram a ser conhecidos em Roma como inimigos do gênero humano, e toda sorte de atrocidades pelo mundo era praticada contra os crentes, todo tipo de acusação. Você percebe que esse negócio de fake news, de leitura do cenário político, de um dizendo que o presidente é ruim, o outro dizendo que é bom, um dizendo que Nero é um santo que abriu o jardim do palácio e as pessoas foram ali acolhidas, o outro jornal dizendo que não, que Nero aproveitou a miséria daquelas pessoas e tomou as terras delas e construiu jardins aonde eram casas e expulsou pessoas de Roma, e as pessoas estavam ali espalhando notícias. O fato é que no final, quem não presta são os crentes, quem não presta são os cristãos, porque os cristãos aqui colocaram fogo em Roma, porque queriam destruir a cidade, e templos de deuses foram queimados, e a culpa é dos cristãos, e eles terminam odiados, acusados de serem inimigos do rei, acusados de serem amigos do rei.
e a perseguição se intensifica no império inteiro. E Pedro está escrevendo para esses crentes, dizendo a eles: irmãos, sejam firmes nas provações, não se entristeçam diante delas, não desanimem diante delas, não percam a fé diante delas, tenham ânimo diante dessa angústia que vocês estão vivendo, porque a fé genuína antecipa as alegrias da glória celestial, indizível, diz Pedro, indescritível, diz o apóstolo Pedro, que está reservada. Nisso, nessas verdades, vocês exultam. Nós não nos exultamos nas circunstâncias, nós não nos alegramos no que vemos diante de nós nos momentos. Nossa alegria não está nas coisas, na saúde, no emprego, na casa, na família, em tudo bonitinho, arranjado, em lugar nenhum da palavra de Deus. Ele disse que nós seríamos levados aos céus numa maca de flores, linda, bonita. Não, Paulo disse que no meio de muita tribulação nos importa entrar no reino do céu, mas nós somos capazes de, pela fé, cantar as alegrias do céu na terra. E aí, se as notícias da terra são ruins, a notícia do céu é boa. Se as circunstâncias da terra são ruins, as circunstâncias eternas são favoráveis a nós, e nós antecipamos as alegrias da glória, e nós cantamos a glória por vir, ainda que vivemos as dores e angústias do presente momento, irmãos. Nosso olhar está na eternidade. Não existe crente que perde a fé na provação. A fé verdadeira nunca é perdida no meio da tribulação. Na verdade, quem perde a fé na tribulação não perdeu a fé. A tribulação só evidenciou que ele não tinha fé. Ninguém perde a fé no meio da provação. A provação só evidencia a falta de fé. Quando a fé é fortalecida, a fé cresce. A provação te faz mais crente, a provação te faz mais santo, a provação te faz entender que Deus é santo e que eu preciso santificar minha vida mais. A provação me faz antecipar mais do céu. A provação me faz olhar, ainda que eu esteja como José no fundo do calabouço, ainda que eu esteja no fundo de uma prisão, ainda que eu esteja como escravo, eu sou capaz de entender que Deus tem um propósito glorioso que se cumprirá na minha vida. E ainda que eu não saiba exatamente o que é, eu caminho para esse propósito e espero em Deus. No Vietnã aconteceu um fato interessante com o pastor Hu. Há alguns anos atrás, o pastor Hu estava numa de suas igrejas pregando, e um grupo de soldados chegou à igreja na hora do culto. Ele estava fazendo uma exposição ousada do evangelho. Eles não se identificaram, ficaram ali dentro. Ele pregou, e no final do culto eles deram voz de prisão, dizendo que ele estava se levantando contra o governo comunista daquele país. Eles disseram que algumas afirmações que ele havia feito era contra aquele Estado totalitário comunista que rege aquele país. Ele foi então arrastado daquele culto. Sua filhinha de 8 anos de idade, Raquel Hu, estava agarrada à perna do seu pai, foi arrancada violentamente pelo soldado, e ela conta que ainda deu uma mordida na perna do soldado, ficou a marca. Mas ela gritava desesperada, seu pai foi levado à prisão. E durante 3 anos a família não soube direito o que acontecia com ele. Eles passaram uma profunda pobreza, porque o pai é que sustentava a casa. A mãe tinha que se enfiar no meio da floresta, achar plantas, pedaços de pau, cascas de remédio, para trazer, tentar vender na feira da cidade, para ganhar o sustento da família. E passaram fome, perderam moradia, viveram anos de terrível sofrimento. E sem notícias do pai, sem saber direito o que se passava com o pastor Hu. Alguns anos depois, um sujeito barbudo, cheio de cicatrizes, cabeludo, com várias deformações no corpo, aparece à porta da casa. Raquel Hu abriu a porta, não reconheceu quem era aquele homem. A mãe veio, mas logo depois correu e abraçou aquele homem, era o pastor Hu. E a mãe reconheceu o seu marido, disse para os filhos, é o pai de vocês. Então foi um momento de lágrimas, de choro naquela casa.
Raquel Hu disse que cresce perguntando: meu Deus, por que isso? Por que sofremos tanto? Por que tanta angústia, tanto sofrimento? E ela, ainda criança, perguntava por vezes no seu coração: por que todas essas coisas? Mas até que um pouco maior, conversando um dia com seu pai, falando: pai, não entendo essas coisas, por que Deus permitiu tudo isso? Por que aconteceu? Aconteceram coisas tão terríveis, tiveram que mudar da cidade depois do pai solto, perderam tantas coisas, tiveram que viver fugindo diversas vezes de autoridades a partir daí, porque o pai era monitorado, vigiado o tempo inteiro. Um dia, conversando com seu pai, o pai disse: minha filha, em todos aqueles anos que eu passei na prisão, 286 soldados foram convertidos ao Evangelho, aos quais eu tive a oportunidade de testemunhar. A provação, irmãos, não pode destruir nossa fé. A provação não pode abalar sua fé. Se o Covid vem, prova a sua fé. Se a crise econômica prova a sua fé. Se a crise política prova a sua fé. Se a loucura, se a insanidade dos protestos pelo mundo abalam sua fé, meus queridos, nós não podemos ser meninos e meninas infantes nesse mundo. Tome o leite genuíno do Evangelho e seja crente, e seja forte, e seja firme. Nossas agendas não são essas do mundo. A nossa agenda é a agenda de Deus, é o Evangelho de Deus, é a glória de Deus sendo proclamada diante das nações da terra. É essa esperança viva, esse Evangelho genuíno que proclamamos diante da nossa sociedade. O mundo está como um bando de criança perdida, protestando a favor de racismo, contra racismo, a favor de esquerda, contra a direita. Saia dessas agendas e entre na agenda gloriosa de Deus, que é o projeto de Deus para a sua vida, e comece a viver hoje, celebrando na terra as alegrias dos céus, porque a alegria do céu fará a sua fé crescer no meio das provações, e no final de toda essa pandemia, de toda essa crise, você sairá mais crente em nome de Jesus. A única razão, talvez você ouça aqui pastor Juliano falando graças a Deus pelo Covid, pastor Carlos Henrique dizendo graças a Deus pelo Covid. Só não pode um político ex-presidente ouvir isso, porque aí vai dizer que tem base bíblica para dizer que graças a Deus que veio o vírus, né? Mas não é graças a Deus pelo vírus, é graças a Deus porque através do vírus, provações, Deus fará a nossa fé crescer. Através do desemprego, através da doença, através da perseguição, através da prisão. Pastor Hu voltou mais crente da prisão do que antes dela. Raquel Hu, quando entendeu o plano de Deus, se tornou hoje missionária e pregadora do Evangelho de Cristo Jesus. Aquela menina que mordeu a perna do soldado, hoje evangeliza no Vietnã. E nós vivemos um verdadeiro avivamento naquele país. Nunca na história dele converteu tanta gente como hoje. Fecha seus olhos, queridos. Vamos orar. Eu queria que você pensasse nisso. Ninguém perde a fé por causa do sofrimento. O sofrimento apenas evidencia a falta de fé. O sofrimento apenas evidencia que a fé minúscula precisa crescer. Se essa fé é genuína, gerada pelo genuíno Evangelho, sabe o que vai acontecer com ela? Quanto mais provada, mais forte ela será. Quanto mais você sofrer, quanto mais você perder, quanto maior for a perseguição, quanto maiores forem os ataques contra a igreja. Quando Nero colocou a culpa do incêndio de Roma na igreja, a igreja foi perseguida, foi considerada inimiga do gênero humano. Os cristãos foram atacados ideologicamente, os cristãos foram atacados militarmente, os cristãos tiveram suas casas queimadas, cristãos foram queimados junto com suas casas. Pais viram seus filhos serem mortos, corpos de cristãos foram despedaçados, espalhados pelas ruas, pessoas perderam seus negócios, pessoas tiveram que fugir de Roma, pessoas não tinham lugar para onde fugir, porque para onde iam, eram odiados quando chegavam como cristãos. Mas os cristãos não se tornaram menos cristãos, os cristãos se tornaram mais crentes, os cristãos se tornaram mais firmes. E Pedro escreve para esses crentes, dentro desta firmeza do Evangelho, dizendo: toda a carne é erva, toda a glória
erva, toda a glória humana é como a flor da erva, que seca e cai. A glória humana é assim, ela seca e cai. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. Essa é a palavra que vos foi evangelizada. Esse é o evangelho que foi trazido a nós, irmãos. É esse evangelho da fé que cresce através das provações. Você está passando por provações? Por causa do casamento, por causa da empresa, por causa da saúde, por causa da morte de alguém querido, pela dor de não poder fazer nenhum velório decente. Você está sendo provado pela falta de dinheiro, você está sendo provado pelo endividamento, você está sendo provado pelo ataque da mídia, você está sendo provado pelo ataque das pessoas na escola, você está sendo provado pelas ideologias crescentes na nação nesses dias, no mundo, que atacam o Evangelho, que acusam o Evangelho, que descredibilizam o Evangelho, que tentam fazer Deus mentiroso, que tentam descredibilizar a igreja. A provação não tira a fé de ninguém. A provação, para aqueles que têm fé, ainda que pequena, só faz a fé crescer. Deus te abençoe e te faça crescer na fé em nome de Jesus. Pai, o Senhor sabe quem está vivendo em provação, várias, ou uma forte, mas que o Senhor ajude esse irmão e essa irmã em nome de Jesus. O Senhor levante esse irmão e essa irmã do abatimento. O Senhor tire do pânico. O Senhor tire, Deus, da prostração. O Senhor tire, Deus amado, da falta de ação. O Senhor tire da depressão. O Senhor tire da angústia. Que o Senhor levante esse homem e essa mulher. E que essa provação, Pai amado, faça a fé crescer. Faça olhar para o propósito que o Senhor tem lá adiante. E o Senhor fará concretizar como fez na vida de José. Aconteça o que acontecer, uma coroa de glória está reservada para aquele que crê em Ti. Coisas, Deus, inexpressíveis, ó Deus, coisas inexprimíveis estão, Pai, reveladas, estão guardadas e serão reveladas na volta gloriosa de Jesus. Coisas indizíveis, meu Pai, glórias a Ti, nos ajuda a crescer na direção delas. É nossa oração em nome de Jesus. Amém.